Abençoe os nossos corações com a Tua palavra nessa manhã, no nome de Jesus, amém. Efésios capítulo 1, por favor, abra lá nos versículos 19 a 23, terminando este capítulo, e nós precisamos fazer uma recapitulação desse conteúdo. O tema no livro de Efésios é a riqueza do cristão em Cristo. As riquezas do cristão em Cristo. É muito interessante você poder desfrutar daquela questão, das questões que você tem da vida. Essa semana eu estive numa reunião de pastores, e um dos pastores estava comentando sobre a sua visita no Malawi, no norte da África, e contando os problemas indizíveis sobre a falta de alimento, falta de roupa, falta de saneamento básico e, acima de tudo, falta de água. A gente chega num Brasil em que não falta nada. Nosso Brasil aqui, no contexto, ainda que falta muito menos em outros locais. Estava lendo também sobre o Ebola. O Ebola é um vírus que basicamente nasceu dos morcegos, e depois descobri que uma parte dos problemas com esses morcegos é porque a falta de alimento levou um grupo na África a comer morcegos. É interessante, mais de 1 milhão de pessoas estão internados ou em quarentena com o Ebola. O Brasil é um dos países, especialmente com tratamento para vírus nesse nível, no Rio de Janeiro, o México também. Então nós somos muito ricos, queridos, muito ricos. Eu estava aqui cantando e me lembrando de 40 anos atrás, da igreja de onde eu vim, e me lembrando de como era tudo difícil e tudo simples. Nessa manhã nós somos muito ricos, quero que você saiba disso. Ricos de saúde, ricos de condições de saúde, ricos de alimentação, ricos de oportunidade, mas ainda insistimos em reclamar, insistimos em dizer para Deus que Ele nos deve alguma coisa. Às vezes nós não temos noção da nossa riqueza, e pior, a grande maioria dos cristãos não tem uma visão da sua riqueza em Cristo. A sua riqueza em Cristo. E esse problema de não saber aonde está e como está, cria exigências. Os livros que mais se vendem hoje no cristianismo, quais são? São livros de autoajuda, que coloca a pessoa para cima, que foca a necessidade da pessoa como a prioridade, e o movimento da igreja em relação à necessidade da pessoa, como se a necessidade da pessoa fosse o ápice de Deus. Não, nós somos criados para Deus, para a glória de Deus, para a honra de Deus, e eu quero dizer para você que diante das suas necessidades, Cristo precisa aparecer. Veja sabiamente o que um homem chamado Thomas Vincent escreveu em 1600, sobre 1 Pedro 1,8, que diz assim: a quem não havendo visto a mais. Veja o que ele escreveu: a vida do cristianismo consiste muito em nosso amor a Cristo. Sem amor a Cristo, somos tanto sem vida espiritual. Nós somos como uma carcaça sem vida natural. Fé sem amor a Cristo é uma fé morta. E um cristão sem amor a Cristo é um cristão morto em delitos e pecados. Sem amor a Cristo, podemos ter apenas o nome de cristãos, mas não somos os santos que a Bíblia nos ensina. Podemos ter até forma de piedade, mas somos santos sem poder. Se Cristo tem em você o amor dele, os seus desejos serão principalmente
focado nele. As suas delícias estão nele. Suas esperanças e expectativas estão nele. Seu ódio, medo, tristeza, raiva será levado diante dele como pecado e como algo que o ofende. Ele sabe que o amor a ele vai impregnar dentro de sua alma com todos os seus poderes. Ele sabe que se você levar o seu amor a ele, os seus pensamentos estarão cativos a ele. A sua obediência estará focada nele. Os seus entendimentos serão envolvidos para buscar descobrir suas verdades. Suas memórias serão tomadas para reter a Cristo. A sua consciência estará pronto a acusar e desculpar-se diante dele, desejando ser fiel a ele. Suas vontades vai escolher e focar na direção dele e no prazer dele. Todos os seus sentidos, os membros do seu corpo serão servos dele. Seus olhos vão ver a ele, seus ouvidos vão ouvir a ele, sua língua vai falar sobre ele, sua mão vai trabalhar para ele, seus pés vai andar por ele. Todos os seus dons e talentos estarão em sua devoção e serviço a ele. Se você tiver amor por Cristo. Essa manhã, nosso amor está realmente por Cristo. Nós estamos apaixonados por Senhor Jesus Cristo. Nós chegamos hoje pela manhã aqui como religiosos para bater cartão espiritual. Já fui. Nós precisamos de um avivamento do nosso coração mais por Jesus Cristo. Estive ontem com uma pessoa, ontem à noite, mais ou menos 1h30, e ela conversando comigo sobre como a sua vida profissional é focada em Cristo, como a sua família está focada em Cristo, como todas as suas atividades estão focadas em Cristo. Terminamos a nossa oração, e na oração que ele fez, é toda dominada por Cristo. Faz a diferença. Por quê? Porque Jesus, conforme Colossenses 3:11, é tudo em todos. Conforme João 1,14, Jesus é a encarnação perfeita do ser humano. Conforme 1 Coríntios 1,24, Jesus é a sabedoria de Deus. Conforme João 15,5, sem ele nada podemos fazer. Conforme 2 Pedro 1,3, tudo que temos da vida cristã é focado em Cristo. E claro, Hebreus 2,18 diz que ele vem em nosso auxílio para suprir todas as nossas necessidades. Cristo e a riqueza dele. Versículos 19 a 23, vamos ler o texto. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Ele está falando de Deus Pai, versículo 19. O qual ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais, acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Riqueza do poder de Deus. Por quê? Porque o assunto é o poder de Deus, versículo 19. Ele está a grandeza do seu poder e a eficácia da força do seu poder. Mas para nós podermos entender, nós temos que entender que o contexto começa no versículo 15, quando o apóstolo Paulo ora. Veja versículo 15 a 19. Veja, por isso, veja aí, olha a oração do apóstolo Paulo. Por isso também eu, tendo ouvido a fé que há entre vós no Senhor Jesus, fé em Cristo, convertidos, o amor para com todos os santos, que é a demonstração da fé que não espalha em amor por pessoas, não é fé, é religião. E vendo que as pessoas se converteram e que demonstraram conversão pelo amor, versículo 15, o apóstolo Paulo diz,
Primeiro, não cesso de dar graça por vós e fazer menção de vós nas minhas orações. O apóstolo Paulo ora por eles. Ora para eles para quê? 3 coisas ele ora. Versículo 17. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, número 1, vos conceda espírito de sabedoria. Se você estava aqui na última mensagem de Efésios, nesse texto, foi aqui que eu parei, você vai se lembrar que uma das coisas que precisamos aprender na vida é ter a sabedoria de Deus para entender como é que vivemos essa vida. Como é que vivemos a vida, como é que vivemos a doença, como é que vivemos a morte, como vivemos a graça e a abundância, como vivemos a desgraça. Sabedoria é a primeira oração de um crente sério, é a sabedoria dos céus, que não tem a ver com estudar a Bíblia, com ler a Bíblia, com fazer seminário, com nada disso. É a sabedoria do Espírito que aplica a Bíblia. Essa semana nós tivemos 3 dias de conferência, já está no site da igreja, o conteúdo para você baixar da conferência, caso você não teve oportunidade de vir, quando basicamente nós gastamos tempo fazendo o quê? Centrando nossa vida na sabedoria de Deus. Como é que resolvemos os conflitos? Como é que podemos ser humilde diante do orgulho? Como é que podemos ser paciente diante da impaciência? Como é que podemos ser tolerantes no meio da intolerância, quando a nossa natureza pecaminosa é o orgulho, a impaciência, a intolerância? Sabedoria de Deus. Apóstolo Paulo não ora para outra coisa. Quero que vocês tenham o quê? Sabedoria. Número 2. E vos conceda espírito de sabedoria e revelação no pleno conhecimento dele. Em outras palavras, que os nossos olhos sejam abertos para ver Jesus. Já faz muito tempo que eu leio todos os dias um capítulo do Evangelho. Eu leio um capítulo do Evangelho, termino João, volto para Mateus. Estou agora terminando Mateus, capítulo 25 hoje. Por quê? Porque eu estou consciente da necessidade de ter Jesus muito fresco na minha mente. Todos os dias eu leio um capítulo das epístolas. Para quê? Para poder arejar a minha mente desse conceito da revelação do conhecimento de Deus, da revelação do conhecimento de Cristo. Os profetas dizem claramente, e Deus diz pelos profetas: vocês estão errando porque não me conhecem. Cristianismo do século 20, volto a repetir, continua sendo um cristianismo emocional, eu tenho que sentir, e um cristianismo para a minha necessidade. Nós temos em Cristo tudo. Se você estava domingo à noite, vai estar nesse domingo hoje à noite, você vai ver isso. A vida cristã são decisões radicais em Cristo. Radicais em Cristo. Por que estamos insistindo em que a gente aprenda conceitos para a prática da nossa vida? Porque ser discípulo de Jesus, presta atenção, é ser igual a Jesus. E para ser igual a Jesus, nós temos que olhar para a nossa vida e dizer quais são as áreas da nossa vida que não são parecidas com Cristo. E eu preciso do pleno conhecimento de Deus. Quando eu lido com a dor, quando eu lido com os problemas, quando eu lido com as dificuldades, o que Cristo me ensina nisso? Outra coisa, o cristianismo de hoje é pare de sofrer. Não. Você não leu 1 Pedro. 1 Pedro diz que a nossa caminhada de sofrimento em favor do reino de Deus, da caminhada com Cristo, precisa de sofrimento, queridos. Ninguém vai aprender a vida cristã tirando dor. Não desmorone na dor, não desmorone nos problemas. Nós precisamos do conhecimento. Então Paulo ora assim: sabedoria. Número 2, revelação e conhecimento de Deus. Número 3, ele diz: iluminados os olhos do vosso coração, para saber 3 coisas. Versículo 18, saber, número 1, a esperança do seu chamamento. O que significa isso? Nós temos uma esperança do dia que nós conhecemos a Cristo, queridos. Uma esperança que, querido, quem tem esperança? Quem tem esperança é o cristão. Esperança é uma palavra que renova. Esperança é uma palavra que põe fogo,
combustível na alma para viver. Quando as coisas não estão indo bem, quando as coisas não vão como deveriam ir, mas a minha vida está em Cristo, então eu preciso ser lembrado, a minha cabeça precisa ser iluminada, para lembrar de que há uma esperança tremenda em Cristo, quando todas as dores e dificuldades da vida vêm, porque basicamente o Novo Testamento é escrito, as epístolas são escritas, para quem está em dor. A esperança do nosso chamamento é para agora e para o futuro. Nós temos uma esperança real, verdadeira, forte, pura. Só isso não, a riqueza, os olhos iluminados para a riqueza da glória da sua herança nos santos. No capítulo 2, que vamos entrar semana que vem, você vai ver que todo cristão está sentado no lugar celestial. Olha que bênção. Quando Deus vê o irmão Benedito, Deus não vê o irmão Benedito sentado ali, ó. Deus já vê o irmão Benedito, eu e você, sentados em Cristo, como troféus de Deus para a sua glória. É bênção, queridos. Ok, nós temos uma vida focada na eternidade, para planos na eternidade. E sabe o que você faz? Trabalha feito um doido, foca, distorce os princípios bíblicos, vai à busca do dinheiro, vai à busca de tudo, e não tem nada do Senhor Jesus na sua profissão, não tem nada do Senhor Jesus no seu casamento, não tem nada do Senhor Jesus nas suas atividades, nada. Você vive como? Como religioso, não segundo a Escritura, não olhando, não lançando as coisas para a eternidade. Senhor, estou aqui com o que tenho, o que sou, para viver hoje e agora e no futuro toda a glória da herança do Senhor. Eu oro pelos meus familiares futuros, pelos meus netos, bisnetos, oro. Com qual finalidade? Eu gostaria que toda a minha geração pudesse conhecer Jesus, número 1, e que todos eles pudessem ser envolvidos na obra do Senhor, de alguma forma. Não precisa ser ministério pastoral, missionário, não. Através do chamado cultural, vou dedicar minha vida com o que tenho, com o que sou, com o que eu faço, para a glória da herança dos santos, deixar um legado. Queridos, estamos caminhando para glória. Nós não estamos caminhando para viver aqui como se aqui fosse o último dia da nossa história, ou que se Deus simplesmente devesse entrar dentro da nossa vida e fazer tudo o que nós queremos. Não. Ele pede para que sejam iluminados os olhos do entendimento, para entender a esperança do chamamento, a riqueza da glória, e aí a suprema grandeza do seu poder. É onde nós estamos, é onde nós estamos. A oração de Paulo inclui que nós entendamos a riqueza do poder de Deus, a riqueza do poder de Deus. Nesse texto, eu quero mostrar claramente que há 4 riquezas do poder de Deus. Primeiro, a intensidade do poder de Deus. Veja o versículo 19. E qual a suprema grandeza do seu poder. Apóstolo Paulo usa palavras aqui separadas, claríssimas, para definir o poder de Deus. Primeiro, que não é um poder só. Ele diz assim: o poder de Deus é supremo e grande. Vamos tentar entender. A palavra supremo significa algo que superabunda, que é excelente, que ultrapassa. Então, o poder de Deus é algo que a mente não pode captar. Ok? A palavra grandeza é a palavra mega. É a única vez que aparece aqui no livro de Efésios. A palavra poder que está aqui, da onde nós temos a origem da palavra dinamite, dunamis, é o poder inerente, que reside em algo, para fazer coisas fora do sobrenatural. Então preste atenção, o poder de Deus que o apóstolo Paulo ora para que nós tenhamos, número 1, precisa ser entendido que é algo fora da nossa realidade. Não há nada que Deus não possa fazer, não há nada que Deus não possa fazer baseado naquilo que Ele disse que Ele faria. Eu leio o Apocalipse de vez em quando.
Vai ser tanta convulsão mundial dentro dessa estabilidade que nós vivemos, que dizemos assim: puxa vida, será que vai acontecer mesmo? Em Efésios capítulo 3, versículo 5, versículo 20, o apóstolo Paulo diz que aquele que é poderoso, é a forma verbal de dunamai, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então o apóstolo Paulo quer, ao orar, ele diz assim: vocês precisam entender a grandeza do poder de Deus. Porque se nós temos um Deus grandioso em seu poder, nós podemos ficar muito tranquilos, querido. Não há espaço para ansiedade. Não há espaço para controle. No Antigo Testamento, por 48 vezes aparece a palavra Shaddai. Shaddai. Shaddai é usada para Deus como o El, Deus Todo-Poderoso. El Shaddai. Shaddai significa Todo-Poderoso. Aparece em Gênesis 17:1, interessante. A primeira vez que aparece diz assim: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Eu sou El Shaddai. Anda na minha presença e ser perfeito. Porque Deus o havia chamado, dizendo assim: você vai fazer de você uma grande nação. Ele não tinha filhos. Até aqui não tinha um filho. Deus falou assim: você anda por fé. Anda aqui na minha presença. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Acabou. Querido, Deus pode fazer todas as coisas. E quando nós andamos a nossa vida muito conscientes de que essa vida precisa ser vivida na sabedoria de Deus, na esperança de Deus, com os olhos na eternidade, com foco na eternidade, com um legado eterno, lembrando do nosso Deus Todo-Poderoso. Irmãos, nós somos as pessoas mais tranquilas do planeta. É debaixo desse poder que nós jogamos o quê? Nossas fraquezas. Salmo, Isaías 40. Você ouviu um bom dia dessa semana sobre Isaías 40? O nosso Deus Todo-Poderoso se manifesta para os fracos, nunca para os fortes. O apóstolo Paulo aprendeu isso em 2 Coríntios capítulo 12, quando ele diz que quando sou fraco, então é que sou forte. Mas nós vivemos numa sociedade em que fraqueza é algo vergonhoso. E eu e você sabemos que nós não podemos mudar a nossa vida enquanto não reconhecemos as nossas fraquezas e limitações. O que falta para nós é uma visão mais clara de Deus. Foi essa visão de Deus que mudou a cabeça de Isaías em Isaías capítulo 1, quando ele viu Deus no trono. No Novo Testamento, a palavra poder é usado 10 vezes e define Deus como aquele que tem todo o domínio. 9 vezes no livro de Apocalipse, como nós vamos ver. Então, Deus e o seu poder precisa ser orado. Nós precisamos entender esse poder de Deus, que ao mesmo tempo é tremendo, mas ao mesmo tempo é como o pastor que nós cantamos do Salmo 23, que por causa do seu poder ele cuida, por causa do seu poder ele zela, por causa do seu poder, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Amém? O comentarista Gil citar essa passagem, ele diz: quando esse poder vem sobre nossas vidas, a fé aparece, porque temos onde depositar nossa fé. Quando esse poder vem a certeza da ressurreição dos mortos.
da regeneração, da salvação, da transformação do homem. Não há regeneração, não há salvação enquanto não houver transformação, queridos. Eu mudei de vida. Quando esse poder vem, o poder de Satanás é destruído. É outro engano da igreja cristã brasileira, que tem uma capacidade de focar no poder do maligno e nunca no poder do Senhor. Quando esse poder vem, o coração de pedra é retirado. Quando esse poder vem, morre a inimizade contra Deus. Quando esse poder vem, Cristo é formado na alma, a sua graça implantada na vida, a imagem dele é estampada na pessoa. Há um novo coração, os princípios da luz, da graça, da santidade são colocados, o entendimento é iluminado, a vontade é subjugada, os sentimentos são redefinidos, a mente e a consciência são limpos e purificados. Por quê? Porque o assunto total de Efésios capítulo 1 é que nós somos abençoados por um Deus que cuidou da nossa salvação, e Ele fez isso de forma poderosa. Precisamos entender isso, queridos. Vamos entender isso. Então, nós precisamos entender. Nós cantamos aqui, nosso Deus é poderoso para fazer mais do que nós pensamos. Cantamos Efésios 3:20. Nós precisamos entender sobre o poder de Deus. Querido, Deus não perdeu o controle, simplesmente porque as pessoas estão vivendo uma vida imoral, porque a corrupção, a mentira, a sabotagem. Deus não perdeu o controle porque alguém íntimo da sua vida está tentando fazer besteira. Deus não perdeu o controle porque a morte bateu na sua casa, ou o fogo pegou a sua criança. Deus não perdeu o controle porque há desemprego. Tudo isso é a realidade do pecado. E se você já leu o capítulo 9 de Eclesiastes, tem que ler, diz que tudo acontece ao justo e ao injusto. Sabia? Tudo acontece. Qual a nossa diferença? Nós temos aonde e em quem agarrar. Se o poder de Deus e sua energia é real, nós temos energia espiritual para tudo. Sabe aquele pecado que você diz que não consegue vencer? Você não consegue mesmo, porque a vida cristã é o quê? Ela não é difícil, querido, ela é impossível. Não foi para ser vivida na sua forma. Sem mim, nada podeis fazer. Sem mim, nada podeis fazer. Energia espiritual para ler a palavra, energia espiritual para orar, energia espiritual para servir, energia espiritual para dizer não ao pecado. Energia espiritual está no poder do Senhor. Se o poder do Senhor é real, nós podemos combater nossos medos. Como é que enfrentamos o medo? Psicologicamente, dizendo que ele não existe, criando não. Nós enfrentamos nossos medos no poder de Deus. Lembra de Jacó, quando ele sai de Labão para entrar e voltar para sua terra, ele encontra o seu irmão armado, com 400 homens que vinham com ele. Ele disse assim: Senhor Deus, o Senhor disse para eu vir para cá, o meu irmão vem com 400 pessoas, eu tenho medo. Alguma coisa errada dizer que você tem medo? Alguns de nós temos medo de andar de avião. Sabe por quê? Porque gostamos de controlar tudo, e o avião não tem como controlar não. Aí o que acontece? Eu tenho medo quando ele sobe, quando ele desce, quando tem as variações lá em cima, turbulência. Como aquela historinha, né? Vi uma turbulência, uma criança sentada, e a criança lá brincando, e a mulher estava lá agoniada com aquela turbulência no avião. Aí e a criança lá, tranquila, brincando. Ele diz: você não tem medo? Ele diz: não, meu pai é o piloto. Medo de quê? Antes de você, está pensando em mim. A gente tem medo, alguma coisa de ter medo, então a gente diz para Deus que tem medo, e eu pego o meu medo, ponho debaixo do poder de Deus, para tocar a minha vida.
É esse poder que nos conforta diante das tragédias. É esse poder que está vivo em nós pelo Espírito. É esse poder que nos capacita a viver a vida cristã. E é esse poder que nos capacita a pregar o Evangelho. E esse poder está em nós. Porque no dia que você creu no Senhor Jesus Cristo, esse poder veio até nós pelo Espírito Santo. Por isso que o apóstolo Paulo diz: não apagueis o Espírito. Não é extinguir, acabar. Não é uma boa tradução da Revista Corrigida. Nós temos que fazer com que Deus se manifeste na nossa vida. As pessoas mais tranquilas do planeta são aqueles que conhecem a Cristo. E nós precisamos entender essa dimensão do poder de Deus. Segundo, nós precisamos entender o objeto do poder de Deus. Quem é o objeto do poder de Deus? Versículo 19. Os que cremos. Ele diz assim: para com os que cremos. Você creu no Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador? Creio. Você foi batizado? Disse para todo mundo que o poder de Jesus entrou na sua vida e mudou a sua vida? Porque até para isso nós precisamos do poder, para enfrentar a questão de autoimagem. Não sei se vocês compraram o livro sobre autoimagem. Aquele livro é muito importante. Porque as pessoas que têm melhor autoimagem do planeta são os que conhecem a Cristo. O poder de Deus é manifestado em nossas vidas através da obra de Cristo. Independente se você já pecou muito ou pecou de mais ou menos, se você decidiu por Jesus quando era criança e realmente entendeu a sua vida em Jesus, esse poder se manifesta na obra de Cristo salvando pessoas. O poder de Deus se manifesta através do Evangelho. Eu estava na minha viagem, sentei com o senhor, comecei a conversar com ele, mostrei o projeto Piauí. Ele ficou encantado com o projeto Piauí. Ele disse assim: mas como é que vocês conseguem fazer um negócio nessa dimensão? Nós não conseguimos porque somos bons, não conseguimos porque fazemos boas obras para ganhar mérito com Deus, e um dia quando eu morrer eu receber uma nova estrutura de reencarnação melhor do que a última. Não, fazemos isso porque Jesus mudou nossa vida e tem o poder para mudar a vida das pessoas. Acredita nisso? Alguns de nós convivemos com os nossos amigos todos os dias, pessoas que, em última instância, do ponto de vista espiritual, se Deus não intervir nas suas vidas, eles serão condenados eternamente do inferno. E sabe o que fazemos? Nada. Nós não pedimos a Deus sabedoria para lidar com a circunstância aonde as pessoas podem ter um encontro com Jesus, o poder de Deus. Ninguém é transformado sem um encontro com Cristo. O poder de Deus é manifestado cada vez que alguém diz assim: eu creio no Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque eu não tenho capacidade para convencer ninguém, você não tem, livro não tem, ninguém tem capacidade de convencer o outro, a não ser o próprio Deus. Cada conversão, cada transformação de vida é uma obra do poder de Deus. E o poder de Deus é manifestado nesses que creem. Quem é o objeto do poder de Deus? Os que creem, nós que cremos. Eu e você poderíamos ser os grandes, famosos, influentes, poderíamos falar várias línguas, viajar para todo mundo, ganhar muito dinheiro, ter muita influência, e ser esquecido quando nós morrêssemos. Ou que talvez vai acontecer conosco, porque somos pessoas normais, alguém vai nos esquecer um tempo. Mas Deus não. O poder de Deus está em nós e faz diferença na nossa vida, não baseado no que vamos fazer para Deus ou que vamos ter nesse mundo. Não precisamos fabricar poder, mas porque o poder está em nós. Efésios 3:20 diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme, preste atenção, o seu
poder que opera em nós. Ele é poderoso para fazer mais do que pedir, mas o seu poder opera em nós. Queridos, nessa semana alguns de nós nem pensamos em Deus. Pensamos em Deus agora, mas Ele não deixou de pensar em você e trabalhar com você e manifestar o seu poder na sua vida. Não deixou. O que nós tínhamos que sair daqui é dizer assim: eu preciso manter mais focado nos propósitos de Deus. Senhor Deus, o teu poder está na minha vida, manifestado na minha vida. Que as pessoas vejam isso. Queridos, saindo daqui, saindo desse auditório, saindo dessa oportunidade de edificação, nós temos uma missão. Proclamar as verdades daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa é a nossa missão. Que usamos como? Usamos a nossa missão, nosso trabalho, nossa atividade. Por isso que nós, como cristãos, não fazemos falcatrua. Porque nós não confundimos. A nossa vida não é cinza. Não pode ser cinza. Nós fazemos tudo certo. Nós também dizemos, não fazemos isso, porque temos convicção que o poder de Deus não fica obstruído na nossa vida. Quando estamos vivendo em pecado, o poder de Deus não passa. Nós somos pessoas que tomamos banho todo dia, através da confissão, e dizemos: Senhor, pecamos contra Ti, limpa o meu coração, mas me faça ser um instrumento do fluir do poder do Senhor. Tira de nós mesmos, tira o egoísmo, porque o Teu poder opera na minha vida, e eu quero que ela seja instrumento para a minha missão. Número 3, a riqueza do poder de Deus na qualidade do poder de Deus. Versículo 19 diz assim: segundo a eficácia da força do seu poder. Essa é a qualidade. O poder de Deus nos salvou. Ele é grande e eficaz. O poder de Deus está em nós. E o poder de Deus é qualificativo, porque Ele é eficaz na nossa vida. Eu dou graças ao Senhor que eu não preciso transformar a vida de ninguém aqui. Não preciso preocupar com isso. Eu tenho uma responsabilidade que é ser carteiro de Deus. Quando aquela carta é aberta, há um efeito. Essa semana, chegando de viagem, tem uma carta lá de Águas de Lindóia, um curso que eu fui tomar em Águas de Lindóia. Quando eu abro a carta, era da prefeitura de Águas de Lindóia, dizendo que eu passei numa velocidade no sinal. A foto está lá com o quê? Com a placa do meu carro. E lá em São Paulo eles querem receber de mim que estou aqui em Goiás. Essa semana, no final da semana, já me mandaram o valor e o dia para pagar. Agora pensa eu, o carteiro chega em casa, me entrega. Eu abro na frente do carteiro e xingo o carteiro. O carteiro diz: não estou entendendo. É muito importante que nós aprendamos a receber o impacto da carta de Deus. O impacto. Queridos, nós não podemos, presta atenção. Eu sou um cara assim, objetivo e às vezes simples demais. Prático, mas não pragmático. Não quero só coisa que funciona. As coisas têm que funcionar com a base. A base é a palavra de Deus. Essa semana passada nós tivemos a conferência, muitos de vocês estiveram aqui, nós tivemos mais de 250 pessoas, mais uma vez eu quero agradecer a todos que tiveram. Nós tivemos quase 28, 30 voluntários que fizeram de forma maravilhosa tudo que tinha que ser feito. Foi muito joia, a igreja entrou com valor para subsidiar a conferência, foi top.
Temos mais de 12 pastores que vão se reunir depois para nós tomarmos um café, para nós conversarmos sobre coisas boas para ajudar no ministério. Semana que vem tem uma reunião com um pastor que quer saber um pouco de pequenos grupos e como que a igreja trabalha com pequenos grupos. Bênção! Estamos muito felizes com tudo que aconteceu. Agora você toma a conferência, você ouve a mensagem. O que muda para você? É o quanto você anota? Não. É o quanto que você ouve? Quase 50, uma hora? Não. O que muda? O que muda é o que você decidiu mudar. Pronto. Se você vem aqui na segunda-feira e ouviu sobre orgulho e humildade, e você não descobriu que você é orgulhoso e orgulhosa, não levou isso a sério diante de Deus, que você tem problema com humildade, você vai continuar sendo orgulhoso e orgulhosa, e a eficácia do poder de Deus é minimizada na sua vida. Quando é que Deus vai mudar a sua vida? Quando Ele quiser. Mas queridos, observe, não existe transformação e ação do poder de Deus na nossa vida enquanto que nós não olhamos para dentro do nosso coração. Você sabe que toda a nossa parte de estudo da igreja está focada na segunda-feira. Vamos melhorar cada vez mais a nossa segunda-feira, à noite. E um dos cursos que eu quero dar aqui na igreja é sobre o chamado autoconfrontação. São 24 a 26 semanas, ajudando você a olhar para dentro de você, se você quiser ajudar outras pessoas. A gente tem que parar e olhar para dentro de nós. É muito bonito, é muito interessante, mas o que muda? Realmente a ação do poder de Deus é visível na sua vida, não é porque você sente, porque você arrepia. Você sabe quando você está cheio do Espírito? Não. Sei não, pastor. Você e eu estamos cheios do Espírito quando estamos obedecendo a palavra de Deus. Pronto. Se você está vivendo em obediência, você está cheio do Espírito. Porque se você está vivendo em obediência, você tem amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Se você não está andando no Espírito, tem o quê? As obras da carne. Prostituição, impureza, lascívia, feitiçaria, intrigas, iras, capítulo 19 e 20 de Gálatas. Como é que o poder de Deus pode ser manifestado na sua vida se você está vivendo na carne? Uma coisa depende da outra. Então essa é a qualidade do poder de Deus, segundo a eficácia do seu poder. Quarto e último, a operosidade do poder de Deus. Paulo vai explicar para nós como é que o poder de Deus se manifestou. E como é que o poder de Deus se manifestou? Primeiro, o poder de Deus se manifestou ressuscitando quem? Jesus. O poder de Deus que regenerou e nos salvou, preste atenção, é o poder de Deus que tirou Jesus da tumba, fez Jesus ficar vivo novamente. Há dois poderes que o homem não tem como controlar. Número 1, o da morte. Número 2, o do mal. Quando Cristo morreu, se ele tivesse ficado lá, nós não estaríamos aqui hoje. Porque o que o apóstolo Paulo está dizendo, vocês precisam entender o poder de Deus. Eu oro que vocês entendam. Esse poder de Deus que salvou, que está na sua vida, é o mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo. Ele exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Enquanto a morte de Cristo, presta atenção, é a demonstração do amor de Deus, a ressurreição de Cristo é a demonstração do poder de Deus. E como foi a ressurreição de Jesus? Primeiro, Deus parou o processo de decomposição natural do corpo. Em Atos 2:24, quando o apóstolo Pedro prega, ele diz: o qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Por que Cristo não ficou na morte? Porque o salário do pecado é a morte. Cristo não tinha pecado.
Deus inverte o processo e restaura a vida de Jesus dos mortos. Deus levanta Jesus dos mortos para uma vida imortal, livre e gloriosa. Quem na história humana experimentou isso do poder de Deus? Ninguém. Só o Senhor Jesus Cristo. E a demonstração de Cristo foi pública. O túmulo está vazio, 40 dias Jesus passou aqui e os discípulos escreveram tudo isso. Capítulo 21, capítulo 24, 21 de João, capítulo 24 de Lucas e o primeiro capítulo de Atos. Esse poder que ressuscita Jesus, o apóstolo Paulo diz, é o poder de Deus que entroniza Jesus. Entroniza como? Jesus está entronizado. Ele não só foi ressuscitado pelo poder de Deus que deu vida gloriosa, livre, mas ele foi levado para o céu, e lá nos céus hoje Jesus está em estado de honra. Versículo 20, fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. O comentarista Clark diz que a mão direita é o lugar da amizade, honra, confiança e autoridade. Só isso? Não. Jesus está acima de todos. Deus ressuscitou Jesus, colocou em lugar de honra, acima de todos. Veja versículo 21, acima de todo principado e potestade, poder e domínio e todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Quando Jesus entra aos céus, ele toma lugar de primazia, e acima de Jesus não tem ninguém, e abaixo de Jesus está todo mundo. Está quem? Todos os seres inteligentes, todos os anjos santos. Abaixo de Jesus está quem? Todos os principados e poderes, Efésios capítulo 6, todo o domínio do mal está sob o poder do Senhor Jesus Cristo. Tudo que se refere está abaixo. Vamos voltar. Por quê? Porque o Pai com seu poder o ressuscitou. Esse é o Jesus que nós cremos, o Jesus ressuscitado, o poder que levantou Jesus dos mortos. Preste atenção, esse poder é que precisamos entender, porque ele está na nossa vida. É esse poder que vai ressuscitar por uma só voz todos aqueles que morreram em Cristo Jesus. Consola, fortalece. Diz o texto, acima de todo principado. 1 Coríntios 15, 25 diz, pois é necessário que ele reine até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. Hebreus 10, 12 e 13 diz, mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante ele está esperando até que os seus inimigos sejam como estrado aos seus pés. Quem são os inimigos? Toda a hoste satânica, demoníaca, tudo está debaixo dos pés. Está esperando apenas a formalização e a visibilidade do poder de Jesus, para que todo ser humano veja que ele tem poder sobre todas as coisas. E nós estamos achando que Jesus Cristo está aqui para resolver todos os nossos problemas. Os nossos problemas diante do Senhor não é nada. Querido, ele está acima de tudo, de todos. Ele está acima de você, ele está acima de qualquer coisa que ocorra nesse mundo. E isso é interessante, porque estamos acompanhando aí toda essa invasão desse grupo islâmico radical no norte do Iraque, destruindo famílias cristãs. Mas Deus está no controle. No controle tu estás, acabamos de cantar aqui. E é isso. Jesus está no controle de tudo. E versículo 22, e pôs todas as coisas debaixo dos pés. Quando você lê Salmo 2, diz que Deus lá do céu ri. Ri por quê? Porque os reis da terra, num período da história, que deveriam submeter a Cristo, não se submete. Quem não submete a Cristo promove risadas de Deus. Porque quem pode lutar contra Deus? Quem?
E nós não somos cristãos até o ponto em que nós colocamos ali a nossa vontade submissa ao Senhor, os nossos interesses submissos ao Senhor, porque Ele já está acima de tudo, e tudo está debaixo dele e dos pés dele. Essa é a posição. E Jesus está no governo da sua igreja, versículo 22, 23, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Quem deu? Deus. Você nunca aqui nessa igreja ouviu que eu sou o chefe aqui. Não. Que nossa liderança aqui é que manda e desmanda. Não. A cabeça da igreja de Jesus é Jesus. Nós somos co-pastores do plano de Jesus para a igreja local, essa comunidade. Também você nunca ouviu aqui que isso aqui é o reino de Deus. Aqui nós fazemos parte do reino de Deus, do tudo que está acontecendo aí. A igreja de Jesus, Ele está no controle de todas as coisas, porque a igreja é o presente de Deus para Cristo. Sabia disso? Você é o presente de Deus para Cristo. Ele deu Cristo sobre o cabeça da igreja. Então não tem pompa, não tem glória, não tem coroa, não tem roupa vermelha, não tem anel, não tem estado, ok? Não é política, não tem nada disso. São comunidades locais, se grande, se pequena, não interessa, saudável, onde Jesus é exaltado, onde a palavra de Jesus é exaltado, onde é sempre dito que Ele é o cabeça, que se junta com milhares, milhões de grupos locais do passado, hoje e no futuro, chamado corpo de Cristo, do qual Jesus é o cabeça. Ele está no controle, foi dado a Ele. Versículo 23, o qual é o seu corpo. O que é o seu corpo? A igreja. Cristo é o cabeça, é a primeira vez que é citado no livro de Efésios, e a igreja é o corpo de Cristo. Então, para que serve a cabeça? Não sei, pastor, é para fazer com a mão assim, ó. A mão aqui, só vai aqui, porque esse braço bateu aqui, porque a cabeça diz para bater aqui, ó. O que o corpo é? O corpo segue a ordem da cabeça. Jesus é o chefe. Por que o povo está inventando? Por que nós estamos inventando vida cristã, se estamos tudo aqui, e se está escrito tudo aqui, segundo o cabeça da igreja, estabeleceu para a sua igreja e para você? Qual é o nosso problema? Algum problema neurológico no corpo de Cristo? De forma nenhuma. O nosso problema é desobediência. Seria muito mais fácil se nós perguntássemos assim: o que o Senhor Jesus quer? Como é que o Senhor Jesus definiu? O que eu tenho que fazer segundo aquilo que Ele já falou? Fica fácil. Ele é o cabeça do corpo da igreja. Nós não estamos inventando nada, queridos. Nós podemos inventar horários, ok? Nós podemos inventar tecnologia, nós podemos inventar cadeiras ou bancos, podemos inventar reunir debaixo da árvore, mas toda vez que o corpo de Cristo se reúne, tem que ouvir de Cristo. É Cristo e só Cristo. Ele é o cabeça, a plenitude daquele que a tudo enche sobre todas as coisas. Em outras palavras, o Senhor Jesus Cristo não só é o cabeça da igreja, que Ele é, mas é mais do que isso. É Ele que enche na plenitude a igreja do Senhor. É Ele. É por Ele que as coisas vão. Então eu, como pastor, a liderança da igreja, precisa ter sensibilidade para saber o que é que o Espírito de Deus vai nos dirigindo segundo aquilo que quer em circunstâncias da vida, do dia a dia. Mas nós não podemos fugir do que está escrito. Nós não podemos fugir do que a palavra de Deus diz. É Ele que enche, é Ele que preenche. Outra coisa, nós estamos num mundo individualista, ok? Alguns de nós estamos tentando viver cristianismo, presta atenção, estamos tentando viver a vida de Cristo sozinhos, e não existe isso. A vida cristã é focada no corpo. A razão pela qual nós reunimos aqui, domingo à noite, quinta-feira, em pequeno grupo, é porque nós queremos viver igreja como corpo. Claro que não podemos conhecer todo mundo, é óbvio, mas nós temos sensibilidade para todo mundo.
Nós temos que cuidar de todo mundo, zelar por todo mundo, amar todo mundo. Gostar, você pode gostar de quem você quiser, mas amar, tem que amar todo mundo. Viver como corpo, porque é isso que Cristo quer. E preste atenção, quando nós fazemos isso, Jesus diz: o dia que vocês amam uns aos outros, as pessoas vão perceber que Jesus é real. Então, nessa manhã, não é mais poder ou menos poder que você tem que buscar. Você precisa entender. Você precisa confessar os seus pecados para ver quais deles estão impedindo você de ser o que você deve ser e precisa ser em Cristo. Ok? Você precisa se colocar nas mãos de Deus humildemente para que Ele faça da sua vida aquilo que Ele quer, do corpo. Você precisa se comprometer com o corpo de Cristo. Ok? Comprometer, pular para dentro. Alguns de nós estamos na periferia da história. Nós temos que pular para dentro. Nós temos que viver corpo de Cristo, com os seus ônus e bônus. Cada vez que você envolve, tem dificuldade, tem problema, tem luta, mas tem alegria. Nós temos que ser dirigidos pelo cabeça. Deixa Ele preencher a sua vida, deixa Ele preencher o seu coração, ainda que você perca coisas, ainda que você não ganhe o que gostaria de ganhar. Faça de Cristo o centro de tudo. Acorde conversando com Cristo, dependendo de Cristo, individual e coletivamente. Seja um instrumento para o plano de Deus. Não pense em fazer. Primeiramente, pense em ser. Porque todo mundo que se dispõe a Cristo e ao foco em Cristo, começa a fazer para Cristo. Eu não sei quais são suas dores, seus problemas hoje pela manhã, mas você acabou de ouvir. O poder de Deus é tremendo para qualquer coisa, para enfrentar qualquer coisa. Vamos orar. Te damos graças, nosso Deus, pela ação maravilhosa do Senhor, por Tua palavra, nos nossos corações dessa manhã. Obrigado porque o apóstolo Paulo não ora por nenhuma melhora financeira, não ora por nenhuma melhora de saúde, não ora por nada, a não ser que vivamos com sabedoria, tendo os nossos olhos iluminados para essa sabedoria, abraçarmos essa esperança e vivemos a riqueza desse poder em nós, fruto da regeneração do Teu Espírito. Poder esse tremendo, que foi o poder que levantou Jesus dos mortos. O mesmo poder que colocou o Senhor Jesus à direita, o mesmo poder estabelecido com autoridade para que Ele, como soberano, esteja acima de tudo e de todos. Mesmo poder que fez com que o Senhor Jesus Cristo recebesse das mãos do Senhor a igreja do Senhor para ser o cabeça sobre tudo, sendo Ele mesmo aquele que nos preenche. Ajuda-nos, ó Deus, a entender, compreender, ó Deus, as questões espirituais, o que vivemos em Cristo, para que a gente possa minimizar os problemas, minimizar as dores, minimizar as ações das pessoas em relação a nós, e ao mesmo tempo maximizar a nossa vida cristã em conhecimento dessas verdades, em busca. Restaura os nossos corações nessa manhã, tira de nós mesmos e coloquemos mais Cristo em nós, Pai. Antes de terminar a minha oração, eu gostaria que você orasse ao Senhor, confessasse, saísse daqui com seu coração limpo, desobstruindo sua vida espiritual, suas artérias espirituais, para que você possa viver baseado nesse poder, e esse poder seja evidente na sua vida. Pai, obrigado porque o Senhor ouve nossa oração, e que possamos sair aqui mais dominado por Cristo, mais de Cristo na nossa vida.
Seja assim para a tua glória, no nome do Senhor Jesus. Amém.